A ditadura militar no Brasil foi um período marcante na história do país, caracterizado por um regime autoritário que durou 21 anos, de 1964 a 1985. Vamos explorar os principais eventos e características desse período sombrio. Tudo começou com o golpe militar em 31 de março de 1964, quando o presidente João Goulart foi deposto. O objetivo do golpe era conter o avanço das organizações populares associadas ao governo de Goulart, que era acusado de ter inclinações comunistas. A renúncia do presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961 abriu caminho para uma série de eventos que culminaram no golpe. O Congresso Nacional, majoritariamente oposicionista a Goulart, propôs uma emenda constitucional número 4, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. Goulart aceitou a redução de seus poderes, mas esperava recuperá-los posteriormente. No entanto, em 1963, ele conseguiu adiantar o plebiscito e a população brasileira decidiu pelo fim do parlamentarismo e o retorno ao presidencialismo. Com mais poderes em mãos, Jango lançou as reformas de base, que visavam transformar o país. Entre as medidas propostas estavam a desapropriação de terras, a nacionalização das refinarias de petróleo, a reforma eleitoral para garantir o voto aos analfabetos e a reforma universitária. No entanto, a inflação atingiu níveis alarmantes, chegando a 73,5% em 1963. Enquanto liberais e conservadores criticavam Goulart por supostamente trazer o comunismo ao Brasil, à esquerda, a visão era que as ações para combater a desigualdade social eram lentas. Universitários e comunistas, apesar de atuarem na ilegalidade, também desempenharam papéis importantes nesse contexto. O golpe de 1964 instaurou o regime militar, que durou até 1985. Durante esse período, houve censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. 5 presidentes generais governaram o Brasil durante a ditadura. A repressão, a tortura e o terrorismo marcaram esses anos sombrios. Durante a ditadura militar, a repressão foi implacável. O regime utilizou órgãos de segurança como o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, e o Serviço Nacional de Informações, SNI, para perseguir e prender opositores políticos. Muitos foram torturados, e alguns desapareceram sem deixar rastro. As prisões clandestinas, como o DOI-CODE, eram locais de sofrimento e angústia. A censura foi uma das principais ferramentas do regime para controlar a informação. Jornais, revistas, rádios e televisões eram rigorosamente monitorados. Qualquer notícia ou opinião contrária ao governo era censurada. Jornalistas e escritores enfrentavam ameaças e perseguições constantes. Apesar do clima de medo e opressão, muitos brasileiros resistiram. Movimentos estudantis, artistas, intelectuais e religiosos se uniram em busca da democracia. A campanha das diretas já, nos anos 1980, foi um marco nessa luta. Milhares de pessoas saíram às ruas pedindo o direito de eleger diretamente o presidente. Em 1979, o regime concedeu a anistia, permitindo que exilados políticos retornassem ao Brasil e que presos políticos fossem libertados. A Constituição de 1988 marcou o fim oficial da ditadura militar e o início da redemocratização. O país voltou a realizar eleições diretas, e Tancredo Neves foi eleito indiretamente como o primeiro presidente civil após o regime. Hoje, olhamos para esse período sombrio com a responsabilidade de nunca esquecer. A memória da ditadura militar nos lembra da importância de preservar a democracia, os direitos humanos e a liberdade de expressão. A história nos ensina que a vigilância é necessária para evitar retrocessos.